Após quase 8 meses com a Selic no maior patamar desde 2006, o Copom acabou de anunciar o primeiro corte de 0,25, trazendo a nossa taxa de juros para o patamar de 14,75. Mas o que isso realmente sinaliza? Porque se esse movimento marcar o início de um novo ciclo de queda de juros, talvez muita gente ainda não tenha percebido o tamanho da oportunidade que pode estar surgindo. Por isso, fique comigo até o final, porque nesse vídeo eu vou te mostrar 3 coisas. Primeiro, você vai entender o porquê somente agora o Banco Central decidiu cortar os juros. Segundo, eu vou te mostrar o que esperar para os próximos meses, principalmente se a guerra entre Estados Unidos e Irã perdurar por mais tempo. E terceiro, e mais importante, como se comporta a bolsa nesses cenários e quais setores podem se beneficiar desse movimento. Mas antes, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Bom, para começar, por que o Banco Central viu espaço para corte de juros nesse momento? O Banco Central não sobe ou corta a Selic simplesmente no feeling. Ele segue critérios claros e o principal deles é a inflação, principalmente a inflação medida pelo IPCA. Você pode até argumentar que, poxa, o IPCA não reflete perfeitamente a inflação real, aquela que eu sinto no meu dia a dia. Eu concordo absolutamente com você, isso daria uma baita discussão. Na verdade, já há vídeos aqui no canal sobre isso, mas o que importa aqui é que, com esse termômetro que o BC trabalha, e é em cima dele que existe uma meta a ser cumprida. Hoje a meta é de 3%, com 1,5 pontos percentuais de tolerância para cima e para baixo. E onde estamos agora? Apesar da gente ter convivido com inflação acima do teto da meta por boa parte do último ano, o IPCA 2025 ele ficou em 4,26, ou seja, dentro da meta, embora acima do centro. Se a gente pega os últimos 12 meses, ele se encontra levemente acima do centro da meta em 3,81. Além disso, nós temos o Boletim Focus, que funciona como um termômetro das expectativas do mercado financeiro. Ele compila projeções de bancos, corretoras, consultorias, economistas, e as expectativas para 2026 vem melhorando. A projeção hoje é de algo em torno de 4,1% de inflação. Isso ajuda o Banco Central a justificar o início de um ciclo de cortes sem perder credibilidade, sem aquela história que muita gente aponta de que o juro vai cair porque esse ano é de eleição. Vai além disso. Um outro ponto é que o câmbio ele ajudou bastante nesse processo. O dólar recuou 11,18 em 2025. E se a gente pega desde o início do ano passado, já ultrapassa 15% de queda, com a moeda cotada em R$ 5,21 enquanto eu gravo esse vídeo. Isso é importante porque o dólar mais fraco ajuda a aliviar a inflação no Brasil. Importar fica mais barato, vários insumos perdem pressão de custo e o repasse cambial para os preços diminui. Com menos pressão inflacionária, o Banco Central ganha mais espaço para começar a cortar os juros. E ainda tem mais, porque não foi apenas a inflação corrente que melhorou ou o dólar que ajudou. Os juros no Brasil também estavam num patamar muito alto, inclusive quando comparados aos de outros países emergentes. Citando aqui um estudo do BTG Pactual, onde eles mostram justamente isso, quando se compara o Brasil com outros mercados emergentes, fica claro que os nossos juros reais de longo prazo continuavam muito elevados. O juro real de 10 anos do Brasil estava em 7,44%. Na Colômbia era 7,04%. No México, que muita gente chama de o Brasil do Norte, 4,14%. E na África do Sul, 3,86%. E se você pega países como Chile e Malásia, os números eram ainda menores, em 2,28% e 1,91%. E aqui alguém pode falar, pô, tudo bem, mas o Brasil tem que pagar mais porque ele é mais arriscado. E pagar mais porque é mais arriscado realmente é um raciocínio verdadeiro, né? Mas comparando com esses outros países, há tanta diferença assim de risco? E para ter resposta para essa pergunta, vamos pegar aqui um indicador que o mercado gosta bastante, que é o chamado CDS, o Credit Default Swap. De forma simplificada, ele funciona como uma espécie de seguro contra o calote da dívida de um país. Quanto maior o CDS, maior a percepção de risco daquele país. No caso do Brasil, o CDS de 10 anos está em 219 pontos. Para você ter ideia, na Colômbia, ele é ainda maior, 315. Na África do Sul, 235 e no México, 156. Ou seja, mesmo levando essa questão de que o Brasil é um país arriscado, o juro real brasileiro ainda parece descolado dos demais países que têm percepções de risco parecidas com a nossa, ou até piores. E, logicamente, esse patamar de juros tem consequências no mundo real. Juros nesse nível não apertam só o consumo ou o crédito da pessoa física. Eles praticamente sufocam a economia como um todo. O dinheiro fica mais caro, o investimento desacelera, o consumo perde força e para muitas empresas a conta simplesmente deixa de fechar. Não por acaso, nós vimos várias companhias entrando em recuperação judicial nos últimos meses. Para você ter ideia da dimensão disso, ao fim de 2025, o Brasil registrou 5.680 pedidos de recuperação judicial, um recorde histórico. Mas a pessoa física também é afetada, principalmente aqueles que buscam financiamento imobiliário para comprar a casa própria. Pô, Bruno, mas o financiamento imobiliário depende diretamente da taxa Selic? Ele está muito mais atrelado a juros de longo prazo. Porém, há vários fatores que se somam ao mesmo tempo nessa conta. Porque com uma Selic mais alta, o crédito fica mais caro de maneira geral, de curto prazo, o custo de vida ele fica pressionado e a renda muito
muitas vezes não acompanha esse aperto. Na prática, muita gente até consegue entrar no financiamento, mas depois deixa de ter fôlego para sustentar essa conta por muito tempo. Não por acaso, se a gente pega e compara a situação atual com anos anteriores, vamos ver aqui que só no primeiro semestre de 2025 foram mais de 116,6 mil imóveis ofertados em leilões no país. Isso é um crescimento de 25,1% em relação ao mesmo período de 2024. Comparando com 2022, nós tivemos 9 mil imóveis que foram a leilão. Esse avanço ocorre nesse contexto de alta inadimplência em várias áreas, mas aqui especificamente no financiamento imobiliário. Em muitos casos, esses imóveis aparecem com descontos relevantes, às vezes 50% ou mais em relação ao valor de mercado. Em algumas situações, é possível entrar apenas com uma fração do valor total. Se esse tema ele te despertou curiosidade, eu vou deixar aqui embaixo um link de um novo projeto que eu vou lançar ao lado da minha irmã, voltado para essa parte de leilões de imóveis. Basta se inscrever para receber as informações em primeira mão. Voltando aqui, né, não é só o setor privado que paga essa conta, porque o próprio governo também paga e paga caro. Hoje a dívida bruta do Brasil gira em torno de 79% do PIB. Para quem não conhece o conceito, ele é basicamente o tamanho total do endividamento do governo em relação a tudo que o país produz em um ano. A gente poderia ver da seguinte situação, né? Para cada R$1 que o brasileiro produz de riqueza, existem hoje 79 centavos de dívida. E, logicamente, quanto maior esse número, mais sensível o país fica a juros altos por muito tempo, porque uma dívida grande, financiada a taxas elevadas, cresce mais rápido e pesa cada vez mais nas contas públicas. Segundo o mesmo estudo que eu citei aqui do BTG Pactual, se o juro real continuar rodando perto de 7,5%, a trajetória dessa dívida começa a piorar rapidamente. Ela sairia dos 78,7% do PIB, registrados no final de 2025, para alguma coisa próxima de 102,4% em 2031, ultrapassando 100% do PIB em menos de 5 anos. E chegaria a impressionante 120,9% do PIB lá em 2035. Perceba o tamanho do problema. Juros muito altos não pesam apenas sobre consumo, crédito e investimento. Eles também encarecem brutalmente o custo do carregamento da dívida pública. E quando isso acontece, o governo precisa gastar cada vez mais para pagar juros sobre uma dívida que já é grande, o que torna o problema ainda mais difícil de controlar. Considere que para estabilizar uma dívida nesse nível, com custo real de refinanciamento de 7,5% e crescimento do PIB no país em torno de 2% ao ano, o Brasil precisaria gerar um superávit primário de cerca de 4,2% do PIB. Lembrando que superávit primário é a diferença entre a arrecadação e os gastos, sem contar os juros da dívida. Para se ter ideia, desde a crise do governo Dilma, lá em 2014, a gente teve superávit apenas uma única vez, em 2022, no último ano do governo Bolsonaro, mas ajudado pelo adiamento do pagamento de precatórios. Sem isso, o superávit não teria acontecido. Então, pessoal, quando se olha o quadro completo, uma inflação mais comportada, expectativas menos pressionadas, o que mostra que o Banco Central está agindo de maneira técnica, e juros excessivamente altos, mesmo por patamar de risco do Brasil, fica mais claro porque o Banco Central enxergou espaço para começar a cortar os juros agora. Pô, Bruno, mas até onde pode ir o corte de juros? Já entrando no segundo ponto desse vídeo, segundo o Focus, que eu citei antes, a expectativa hoje é de que a gente venha terminar o ano com a Selic em 12,25%. Só que esse caminho, logicamente, não está nada garantido. E por quê? Bom, primeiro porque ninguém sabe o futuro, as revisões do Focus são feitas semanalmente, mas também por conta do conflito entre Estados Unidos e Irã, que pode fazer com que essa queda seja menor e mais lenta do que o mercado imaginava inicialmente. Isso porque ela impacta diretamente algo muito importante, o custo da energia. Veja, há pouco mais de 2 semanas, o petróleo estava cotado na casa dos $70 por barril. Depois da escalada do conflito, ele passou de $100, em alguns momentos chegou a superar os $120. Isso importa porque o petróleo ele não pesa só na gasolina, nos combustíveis, ele afeta aviação, afeta plástico, fertilizantes, logística e o custo de transporte de praticamente tudo. Num país como o Brasil, onde boa parte das mercadorias circula por caminhão, o mal tá forte no petróleo se espalha rapidamente pela economia. E parte desse impacto ainda não chegou ao consumidor. Hoje, se a gente pega o preço dos combustíveis no Brasil, eles seguem abaixo da paridade internacional. Segundo dados da Bicom, para se alinhar ao mercado externo, a gasolina aqui precisaria subir alguma coisa em torno de R$1,26 por litro e o diesel R$2,18 por litro. E aí, sempre que a gente fala de preço de combustível, alguém pensa, pô, mas o Brasil não é autossuficiente em petróleo? Na extração, somos. No refino, não. O país ainda precisa importar combustível pronto. E ninguém sustenta por muito tempo a lógica de comprar caro lá fora para vender barato aqui dentro. Em algum momento, essa conta pesa, ela aparece. E a guerra piora esse quadro porque atinge uma região crítica do mapa global, que é o Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 20% de todo o petróleo e gás consumidos no mundo. Quando essa rota fica ameaçada, o mercado começa a precificar a escassez, atraso logístico e o risco de uma interrupção de oferta. Só que o problema não para por aí. O gás natural entra nessa conta e isso afeta não só a energia, mas também fertilizantes e vários processos
processos industriais. Além disso, algumas cadeias tecnológicas também ficam muito vulneráveis. Parte relevante do gás que abastece Taiwan, por exemplo, depende dessa região. Taiwan concentra a produção dos chips mais avançados do mundo na TSMC. Se a energia encarece ou a oferta fica ameaçada, o impacto pode atingir eletrônicos, carros, máquinas e data centers. Em resumo, a guerra pode gerar um choque de custos em cadeia. E o ponto é que ninguém sabe ao certo até quando esse conflito vai durar, nem qual será o tamanho final dos seus efeitos sobre a energia, logística e a inflação global. Mas uma coisa parece bastante provável: nos próximos comunicados, o Copom deve levar esse risco mais em conta. E se o choque sobre petróleo, combustíveis e expectativas inflacionárias persistir, isso pode fazer o Banco Central adotar um tom mais cauteloso, talvez até freando o ritmo de queda da Selic ou, no limite, adiando um eventual corte na próxima reunião. E aí a gente chega no terceiro ponto, e na minha visão o mais importante de todos, que é o que fazer com o seu dinheiro. Porque entender por que a Selic caiu é importante, entender até onde ela pode cair também, mas o que realmente muda a sua vida é saber como se posicionar diante disso. E no fundo a lógica aqui é bem simples: quando a Selic entra em queda, tende a fazer menos sentido deixar o seu patrimônio concentrado em ativos pós-fixados, e mais sentido olhar para ativos que costumam se beneficiar de juros menores. De modo que a pergunta, então, não é se existe oportunidade, a pergunta é onde a oportunidade está. E para responder isso, vale olhar para o que aconteceu no passado. Veja esse gráfico: a linha azul é a Selic e a vermelha é o Ibovespa. E embora esse padrão não seja perfeito, ele nem funcione em linha reta, há outras coisas por trás também, né? Nunca é um fator só. Ele aparece com bastante clareza. Nos grandes ciclos de queda da Selic, a bolsa brasileira geralmente encontrou espaço para se valorizar. Já nos ciclos de alta, o movimento oposto costuma acontecer. Juros mais elevados comprimem múltiplos, encarecem o capital e reduzem a atratividade relativa das ações. E isso acontece por um motivo muito simples. Se você consegue ganhar, por exemplo, 15% ao ano, que era a nossa Selic até essa última reunião, com baixíssimo risco, a bolsa precisa competir com esse retorno. E nessa situação, muita gente prefere simplesmente ficar parado no CDI do que investir em ações, por exemplo. Mas, quando os juros começam a cair, esse equilíbrio muda. A renda fixa pós-fixada perde atratividade relativa, o investidor começa a buscar alternativas capazes de entregar mais retorno. E é aí que os ativos de renda variável passam a chamar mais atenção. Só que existe aqui um detalhe importante, que quando o investidor comum ele percebe isso, muitas vezes já está atrasado, porque o mercado ele se antecipa. Quem espera a Selic cair demais para só então olhar para a bolsa e fundos imobiliários, muitas vezes pega o movimento já andando, às vezes até no final. O histórico ajuda a mostrar exatamente isso. Em boa parte dos ciclos anteriores, a bolsa começou a subir antes mesmo do primeiro corte da Selic. Inclusive, nesse ciclo agora, a gente está vivendo já um bull market, do qual muito pouca gente está participando. E aí, quando o corte finalmente começa, esse movimento ele costuma ganhar confirmação. Se você pega ciclos como os de 2005, 2016, 2023, o mercado já vinha mostrando força antes mesmo da primeira redução, justamente porque começou a precificar esse novo ambiente com antecedência. Mas não basta saber que a bolsa tende a se beneficiar de uma queda de juros. A pergunta, ela é outra, né? Quais setores costumam reagir melhor a esse ambiente? Porque a bolsa não sobe de maneira uniforme. Em ciclos de corte de juros, alguns setores historicamente respondem muito melhor do que outros. E aqui eu vou citar um estudo da Rico, que foi feito com base em dados da Bloomberg e da Economática, para que a gente consiga enxergar melhor isso. Essa tabela que você está vendo na tela mostra justamente como diferentes setores da bolsa costumam reagir depois de corte de juros, olhando janelas de 1, 3 e 6 meses. Se você pega isso, setores como bens de capital, varejo, transportes, mineração e siderurgia, papel e celulose tendem a reagir melhor porque são áreas mais sensíveis ao ciclo econômico. Quando os juros caem, o crédito tende a ficar menos pesado, o custo de capital diminui, o investimento ganha fôlego e o mercado começa a enxergar um ambiente melhor para consumo, produção e expansão de empresas. No varejo, por exemplo, os juros menores aliviam o bolso do consumidor, melhoram as condições de financiamento e ajudam empresas que dependem de demanda interna. Já em mineração, siderurgia, papel e celulose, além do componente cíclico, muitas empresas operam com grande alavancagem operacional, o que significa que quando o ambiente melhora, o lucro ele pode reagir com muita força, porque a empresa ela tem um resultado dela, né? Ela tem a sua receita, tem os seus custos e despesas para fazer essa receita acontecer, tem o seu resultado operacional, que muitas vezes é positivo, independente do ciclo econômico, mas empresas muito alavancadas têm dívida, e essa dívida pesa entre o EBITDA da empresa e o lucro líquido, tirando dinheiro, fazendo com que muitas vezes a empresa tenha um EBITDA positivo e um lucro negativo. Na hora que esses juros caem, essas empresas mais alavancadas têm um lucro maior, o que dá espaço para que as ações subam de uma maneira mais forte do que em outros setores sem alavancagem. Já se você pega bancos, por exemplo, eles até podem se beneficiar de uma economia mais aquecida, mas geralmente não são os maiores vencedores num ciclo de queda de juros. Isso porque parte importante da rentabilidade deles está justamente ligada a esses spreads mais altos e um ambiente de juros elevados. Então o efeito positivo, ele até pode existir, né, mais
mais gente indo para a bolsa também, comprando as ações, fazendo múltiplos dos bancos crescerem, mas é uma subida que costuma ser menos explosiva. Se você pega também setores mais defensivos, como as utilities, ou seja, empresas de saneamento, energia elétrica, eles costumam ter um comportamento mais estável. Não vão ser as empresas que mais vão subir, mas também num ciclo ruim estão longe de ser as empresas que mais vão cair. São empresas com receitas mais previsíveis, que dependem menos, né, desse vai e vem dos juros. Então, pessoal, hoje a Selic ainda está num patamar muito alto, apesar do corte que a gente viu nessa reunião, mas se a gente realmente estiver entrando num novo ciclo de cortes, e se você principalmente é uma daquelas pessoas que mantém quase todo o seu dinheiro em renda fixa pós-fixada, uma das melhores decisões que você pode começar a tomar agora é diversificar com método. Migrar aos poucos uma parte do seu dinheiro do CDI para a classe de ativos que historicamente tendem a se beneficiar mais quando o juro cai, como ações, FIIs. Lá em 2016, muita gente não percebeu que o início da queda da Selic estava abrindo uma reprecificação enorme dos ativos no Brasil. E hoje o cenário, a gente não pode falar que ele é igual, né? A história não se repete, no entanto, ela rima. A gente tem guerra acontecendo, tem mais incerteza global, o quadro fiscal do Brasil é mais frágil do que lá em 2016, mas também temos uma coisa muito positiva que aconteceu lá atrás e pode acontecer aqui, porque vamos lembrar que 2026 é um ano de eleição. Então, se o mercado ele começar a enxergar uma possível troca de governo em 2026, ou mesmo um cenário de maior compromisso com responsabilidade fiscal, o prêmio de risco pode cair, o câmbio pode ajudar ainda mais, os ativos brasileiros podem ganhar um novo combustível. E se isso acontecer ao mesmo tempo que a Selic entra nesse ciclo de queda, o movimento pode ser muito mais forte do que muita gente imagina. Provavelmente ainda é cedo para cravar, mas não parece exagero dizer que se essas peças se encaixarem, a gente pode estar diante de uma das oportunidades, uma das maiores da última década, para se ganhar dinheiro aqui no mercado brasileiro. Bom, esse era o meu recado, eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e compartilhe. Mais gente pode se beneficiar do que eu tô falando aqui. Um grande abraço e até a próxima.